E hoje é dia de Vasco, então também é dia de preleção sobre Vasco. Hoje, às 6h30 da tarde, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos Rio de Janeiro e Amazonas, o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, segundo no campeonato, pois perdemos a primeira posição, recebe em Manaus o Londrina Esporte Clube, quarto colocado pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vascão que chega a essa altura da competição com 51 pontos conquistados através de 15 vitórias, 6 empates e 8 derrotas. Aproveitamento de 58,6%. Já o Londrina tem 48 pontos conquistados através de 13 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de 55,2%. O Vasco mantém sua média de 1,6 gol feito e 1,1 gol sofrido por jogo, enquanto o Londrina tem média de 1 gol feito e 0,7 gol sofrido por partida. Repare que se o Londrina faz poucos gols, toma menos gols ainda e, não à toa, é a melhor defesa do campeonato. No desempenho recente, o Vasco tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 5 jogos, e aproveitamento recente de pífios 47%. Já o Londrina, nos últimos 5 jogos, teve 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. Aproveitamento recente de 60%. Nosso aproveitamento em jogos em casa é de 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 14 jogos. Aproveitamento de 73%. Já o desempenho do Londrina fora de casa em 14 jogos é de 5 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Aproveitamento de 48%. Lembrando que no primeiro turno, o Vasco foi até o Estádio do Café e saiu com a vitória. 1-0 com o gol do Rodrigo logo no comecinho do jogo, naquela cobrança de falta espírita, que bateu na barreira e entrou toda esquisita no gol, tá lembrado? Londrina que tem em seu elenco os ex-vascaínos Gilmar, que jogou no Vasco em 2011, mas desfalca o time por contusão, e Felipe Soto, que passou pelo Vasco em 2013 e deve ser titular. O jogador mais famoso do time paranaense é Kenrisson, mas o atacante não atravessa boa fase e pode até ser barrado para o jogo de hoje. Pelo lado do Vasco, continuamos com os desfalques de Douglas, servindo a seleção sub-20, e Rodrigo, liberado para resolver problemas particulares. Fora os dois, Júlio César, cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo, também está fora da partida. Minhas impressões: o Londrina vai ser um adversário complicado, vem em boa fase, tem um desempenho respeitável jogando fora e ainda tem a melhor defesa da competição. O Vasco vai precisar suar para fazer um gol nos caras. No turno mesmo, se não fosse aquele gol espírita do Rodrigo, era bem provável que amargássemos um empate naquele jogo. Minha principal dúvida, no entanto, é com que time o Jorginho vai para campo. Nosso treinador parecia estar encontrando o caminho certo, mas voltou a se perder nos últimos jogos e tenho dúvidas se ele vai conseguir voltar para o prumo. Se ele voltar a repetir os erros dos últimos jogos, como escalar o Pikachu no meio ou pôr o Jorge Henrique e o Leandrão em campo, vai ficar bem complicado de sair com a vitória. Enfim, como o Londrina tem uma defesa sólida, mas um ataque fraco, e como o Vasco também voltou a se mostrar muito anêmico ofensivamente, eu vou apostar mesmo num xoxo 0-0. Mas e você? Qual a sua expectativa para hoje? Tá confiante que o time volta a agradar ou acha que teremos mais um jogo modorrento pela frente? Diz aí nos comentários que, se tudo der certo, a gente volta mais tarde, logo depois do jogo, comentando o resultado. Beleza? A gente vai se falando.